Bom, sobre o conflito entre Israel e o Hamas, nós vamos conversar agora com o professor Ramês Felipe Maluf, mestrando em Geografia Humana pela USP e especialista em História das Relações Internacionais pela UERJ. Boa tarde, professor. Muito obrigada pela sua presença aqui no Em Cima da Hora. Eu agradeço. Cessar-fogo da ONU rejeitado, os bombardeios intensificados aí nessa madrugada, neste sábado. É possível sonhar no curto prazo com uma trégua, com um fim para esse conflito? Olha, o conflito ele pode ter um término, né, não satisfatório, se houver pressões internas da comunidade israelense, né, dos judeus dentro de Israel. Somente eles têm esse poder de decisão, né? Agora, Israel, o problema de Israel é que Israel se recusa a reconhecer sua condição de Estado binacional, né? Israel, 20% da população de Israel é árabe, né? E o exército israelense tem árabes, né? Os drusos lutaram ao lado dos judeus, inclusive na Guerra de 48, né? Na chamada Guerra de Independência de Israel. Os drusos apoiaram os judeus contra os palestinos, são árabes, né? Então, o problema de Israel é reconhecer o que sempre foi, um Estado binacional. Por isso, essa extrema violência na faixa de Gaza, né, esse massacre, e o respaldo também que Israel recebe do mundo árabe, dos estados árabes, dos governos árabes, né? O mundo árabe hoje enfrenta uma guerra civil árabe entre dois eixos. Um eixo sunita, né, formado pela Arábia Saudita, Jordânia e Egito, né, principalmente, e um eixo xiita, o chamado eixo xiita, que é o Líbano, após, né, os conflitos de maio de 2008 e a eleição do presidente Michel Sleiman, a Síria, com o Irã, né? O Irã tem um projeto nacional que não se coaduna com o poder americano, né? O projeto nacional iraniano vislumbra a aliança com a China, né? A aliança com a China e com esse projeto nacional iraniano é visto pelos Estados Unidos como algo negativo e que precisa ser eliminado, né? Então, toda essa dinâmica desse conflito lá na faixa de Gaza, né, a curto prazo, provavelmente não terá uma solução definitiva, né? Isso vai depender da opinião pública israelense. E, pelo visto, eles parecem apoiar essa ofensiva. Sim, né? Por enquanto eles estão apoiando, né? Isso acontece sempre. No início das ofensivas, quando Israel invadiu o Líbano nas 3 vezes, né, os israelenses apoiaram maciçamente as invasões do Líbano, as 3 invasões do Líbano, em 78, 82 e 2006. E, posteriormente, eles percebendo a brutalidade, né, desses ataques, eles acabam geralmente deixando de dar apoio, né, a esses massacres, né? Então, isso e também vai depender da reação das massas árabes, que pode, né, se essa ofensiva continuar, pode ameaçar as ditaduras árabes que apoiam Israel. Agora, professor, o senhor falou da brutalidade dos ataques, né? As mortes na Palestina, a gente vê aí. Diante dessa violência toda, é possível que Israel receba uma punição da comunidade internacional, enfim? Não há nenhuma possibilidade, porque Israel tem um apoio integral, né, dos Estados Unidos, tem um apoio integral da União Europeia, tem o apoio, a cobertura dos governos árabes autoritários, né, principalmente desse eixo chamado sunita, né? Então, quando houve o massacre de Sabra Shatila, a comunidade internacional não reagiu. Não houve nenhum tipo de sanção contra Israel após o massacre de Sabra Shatila e a destruição de Beirute, né, em 82. Então, isso para a Europa e os Estados Unidos, né, que realmente é o que contam na comunidade internacional, isso aí é mais do mesmo, né? São árabes e judeus se matando. Então, para eles está ótimo, né? Para a Europa, para os Estados Unidos, que são 2 principais centros da chamada cristandade ocidental, árabes e judeus se matando é a melhor coisa que existe. Então, eles não precisam pressionar Israel, não. Esse conflito, se depender deles, vai continuar, né?
Agora, essa trégua aí de 3 horas para a entrada da ajuda humanitária pode melhorar efetivamente a situação da população lá na Palestina, na faixa de Gaza? São paliativos, né? A faixa de Gaza está isolada do mundo desde 2005. Né? Israel e Egito bloquearam as saídas terrestres, né? O espaço aéreo e as saídas marítimas. Né? Há um bloqueio marítimo, né, efetuado por Israel e terrestre entre Israel e Egito. Então, não entra quase nada, nem água, nem comida, nem combustível, né, nem medicamentos. Então, o que o historiador israelense chamou, Ilan Pappé, o historiador israelense, ele chamou de limpeza étnica e genocídio. Ou seja, eliminar essa população árabe dessa região, né, expulsá-los, né, e para que Israel adie, né, esse reconhecimento de sua condição binacional. Ou seja, o Estado de Israel, 20% da população de Israel é árabe. Né? Há mais árabes em Israel do que curdos no Iraque, por exemplo. Né? Há mais árabes em Israel do que negros nos Estados Unidos. E o senhor acha que essas 3 horas podem, de alguma forma, melhorar um pouco a situação desses palestinos? Eu diria até um requinte de sadismo por parte dos israelenses, porque eles têm o apoio do mundo árabe, dos Estados árabes, né? Porque eles vão atacar de novo. Então, medicar para depois atacar. Né? É isso que está acontecendo lá nesse momento com essas tréguas, mini tréguas. Né? Tá ótimo. Eu conversei com o Hameis Maalouf, mestrando em Geografia Humana pela USP e especialista em História das Relações Internacionais pela UERJ. Muito obrigada. Obrigado a vocês.